Trump voltou ao poder e, junto com o FBI, já está mexendo as peças no tabuleiro da América do Sul. Navios americanos foram enviados para o Caribe, enquanto um avião militar russo pousou no Brasil sem autorização e seguiu para a Venezuela, um dia antes de Putin ligar para Lula. No meio desse jogo de gigantes, um centro antiterrorismo foi anunciado no Paraguai, com apoio direto dos Estados Unidos, trazendo uma questão inevitável. Será que o Brasil será o próximo alvo dessa ofensiva? Até onde vai a influência de Washington em nossa região? E o que aconteceria se militares paraguaios fossem deslocados para atuar em solo brasileiro? Essas e outras revelações explosivas você vai entender agora. Fique até o final. O governo paraguaio anunciou a criação de um centro de combate ao terrorismo em Assunção com o apoio direto do FBI. Isso mesmo, agentes paraguaios serão treinados pelos americanos para enfrentar uma ameaça que, segundo Washington e Israel, cresce silenciosamente na região. A atuação do Hezbollah, grupo xiita libanês acusado de financiar suas operações por meio da lavagem de dinheiro e do comércio ilegal na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Mas aqui surge a primeira ironia. O Paraguai, um país de pouco mais de 7 milhões de habitantes, com forças armadas pequenas e recursos limitados, assume a responsabilidade de abrigar um centro antiterrorista que mira nada menos que uma das organizações mais temidas do Oriente Médio. E não está sozinho. O FBI não apenas dará treinamento, mas também compartilhará informações de inteligência. Algo que, na prática, transforma o novo centro numa extensão dos interesses americanos na América do Sul. Esse movimento não é novo. Há décadas, relatórios do Departamento de Estado americano e do próprio Tesouro dos Estados Unidos apontam a Tríplice Fronteira como um paraíso para lavagem de dinheiro, contrabando de armas e financiamento de grupos extremistas. Olhe para os números. O Paraguai pretende iniciar com cerca de 15 agentes altamente treinados, mas sob a supervisão e orientação direta do FBI. Parece pouco. Para muitos analistas, esse é apenas o começo. O verdadeiro poder está na troca de inteligência, no acesso a bancos de dados e nas operações conjuntas que poderão ser deflagradas a partir desse centro. E aqui está o ponto mais delicado. Se o FBI está dentro, é óbvio que o centro não terá apenas foco regional. O alvo é global e o Brasil, queira ou não, está envolvido. Agora, imagine o impacto dessa decisão. Um país pequeno, sem tradição em grandes operações internacionais, passa a ser sede de uma estrutura que incomoda facções locais, redes de contrabando e até grupos terroristas. Será que o Brasil, com sua extensa fronteira com o Paraguai, pode simplesmente assistir de camarote enquanto a inteligência americana se instala ao lado de casa? Se alguém ainda tinha dúvidas de que Trump voltaria a olhar para a América do Sul em seu novo mandato, o anúncio do Centro Antiterrorismo no Paraguai é a prova definitiva. Para muitos analistas, essa movimentação não é apenas sobre combater o Hezbollah ou o crime organizado, mas sobre reafirmar a presença americana em uma região que vinha sendo lentamente ocupada por outras potências, como a China e a Rússia. Trump deixou claro, ainda na campanha, que não permitiria que a influência de potências rivais avançasse sobre a América do Sul, uma região que Washington considera estratégica demais para ser negligenciada. A Tríplice Fronteira, com sua mistura de contrabando, facções e suspeitas de financiamento ao terrorismo, tornou-se o palco perfeito para essa demonstração de força. Washington não está apenas interessado em compartilhar inteligência, está construindo uma plataforma avançada de influência política e militar bem no coração da América do Sul. Mas por que a região voltou a ser prioridade? A resposta é simples: recursos estratégicos e vulnerabilidades regionais. A América do Sul concentra riquezas que interessam diretamente aos Estados Unidos, do lítio da Bolívia ao agronegócio do Brasil,
passando pelas rotas de energia e comércio que cruzam o continente. Ao mesmo tempo, é um território onde governos instáveis, fronteiras porosas e redes criminosas criam um ambiente propício para que adversários de Washington, como Irã e Rússia, estendam seus tentáculos. Essa presença, ainda que travestida de cooperação, não é neutra. Ao assumir o papel de protagonista no combate ao terrorismo, o Paraguai se expõe como aliado preferencial de Trump, mas também se arrisca a virar alvo. E o Brasil? Por estar colado na fronteira, inevitavelmente entra no jogo. Brasília pode até tentar se equilibrar entre manter relações com os americanos e preservar sua soberania, mas será cada vez mais difícil escapar do cerco. Agora vamos para a pergunta que realmente incomoda. E se tropas paraguaias fossem deslocadas para o Brasil? Comecemos pelo básico. A Constituição brasileira não permite que tropas estrangeiras operem livremente em território nacional. Qualquer movimentação desse tipo precisaria da autorização formal do Congresso Nacional e do aval do Presidente da República. Não é algo simples, mas vamos imaginar que isso fosse autorizado. O que aconteceria? Primeiro, o discurso oficial seria o da cooperação regional. Seria apresentado como um esforço conjunto de combate ao terrorismo, ao narcotráfico e às facções criminosas que atuam de forma transnacional. A narrativa seria a de que o crime não conhece fronteiras e, por isso, os estados também não podem atuar isoladamente. Essa é uma linha tênue entre soberania nacional e a perda de autonomia política e militar. Esse debate sobre soberania ganha ainda mais força quando olhamos para os acontecimentos recentes na região. Enquanto os Estados Unidos enviaram navios de guerra para o Caribe, num claro recado de que estão reforçando sua presença militar, a Rússia respondeu com um gesto ousado. Um avião militar pousou no Brasil sem autorização, seguiu viagem por países da América do Sul e foi parar justamente na Venezuela, sua principal aliada no continente. E como se não bastasse, um dia antes, Putin ligou para Lula, levantando dúvidas sobre qual foi o verdadeiro propósito dessa movimentação. Coincidência? Pouco provável. O fato de o voo não constar nos registros da ANAC, somado ao silêncio das autoridades brasileiras, alimenta suspeitas legítimas. Curiosamente, relatórios especializados apontam que aeronaves militares ou diplomáticas costumam cortar seus sinais justamente para evitar rastreamento, uma prática já observada em incidentes com aviões russos na Europa. Em abril de 2023, por exemplo, um avião de reconhecimento russo voou com o transponder desligado sobre o Mar Báltico, próximo ao espaço aéreo da Alemanha, forçando a decolagem imediata de caças da OTAN para interceptá-lo. O episódio gerou protestos oficiais em Berlim e expôs como Moscou utiliza voos fantasmas para testar a reação das defesas ocidentais. E essa opacidade aumenta ainda mais o mistério. Após pousar em Brasília por 3 dias, o avião sancionado seguiu rumo à Bolívia e Colômbia antes de pousar em Caracas e, por último, em Cuba. Parlamentares, por sua vez, reagiram com indignação e exigiram explicações urgentes. O deputado Gustavo Gayer chegou a protocolar um projeto de lei para proibir a entrada de aeronaves vinculadas a entidades sancionadas internacionalmente, argumentando que a entrada de um objeto voador com histórico de transporte de armamentos, mísseis ou drone militares é uma ameaça direta à soberania. E é justamente esse tipo de episódio que serve como argumento para Trump, o FBI e todo o aparato de segurança dos Estados Unidos defenderem um cerco ainda maior na América do Sul. Se aviões russos conseguem pousar no Brasil sem autorização e cruzar o continente até a Venezuela, que garantia o Brasil teria de controlar sua própria segurança? É aí que entra o discurso de Washington. A necessidade de mais cooperação, mais vigilância e, inevitavelmente, a instalação de bases militares sob a justificativa de proteger a soberania que, ironicamente, fica cada vez mais vulnerável
diante da presença de potências estrangeiras. 5 dias após o pouso desse avião suspeito em Brasília, veio a resposta com o anúncio da instalação do Centro Antiterrorismo no Paraguai, mostrando que os Estados Unidos não perderam tempo para reforçar sua presença militar na região. A Operação Ágata, realizada pelas Forças Armadas Brasileiras desde 2011, é parte do Plano Estratégico de Fronteiras e mobiliza milhares de militares para patrulhar áreas críticas contra tráfico de drogas, armas e contrabando. Em algumas edições, como a de 2021, foram empregados mais de 3.000 militares e centenas de viaturas e aeronaves ao longo da fronteira oeste. Já no Paraguai, a chamada Operação Basalto segue a mesma lógica. Lançada em 2021 pelo Exército Paraguaio, mobiliza cerca de 2.000 soldados em conjunto com a Marinha e a Força Aérea, atuando sobretudo nos departamentos de Concepción e Amambay, áreas dominadas pelo tráfico. Em 2022, por exemplo, os paraguaios empregaram drones, lanchas e helicópteros para patrulhar rotas usadas pelo narcotráfico que conectam o país ao Brasil. Em novembro de 2022, enquanto o Paraguai executava uma fase da Basalto, o Brasil realizava uma etapa da Ágata, cada qual do seu lado da fronteira, mas com canais de comunicação abertos para troca de informações em tempo real. O objetivo era sufocar organizações criminosas que atuam em território binacional, responsáveis por rotas de cocaína que passam do Paraguai para o Brasil e seguem até portos internacionais. Se o Brasil realmente decidisse instalar um centro antiterrorismo, em parceria com países vizinhos, a primeira questão seria óbvia: onde colocar essa estrutura? A escolha não é apenas geográfica, é política, simbólica e estratégica. Cada cidade levanta vantagens e desafios que vão muito além da logística. Comecemos pelo cenário mais óbvio: Foz do Iguaçu, no Paraná. A cidade é praticamente sinônimo da tríplice fronteira. É onde brasileiros, paraguaios e argentinos se cruzam todos os dias, seja pelo turismo das cataratas ou pelo comércio frenético do Paraguai. Do ponto de vista operacional, seria o local ideal. Estar em Foz significaria posicionar o centro bem no epicentro das rotas de contrabando, tráfico e lavagem de dinheiro. Seria como colocar a base de combate dentro do olho do furacão. A vantagem é clara: proximidade imediata com os alvos e rápida resposta a qualquer movimentação suspeita. Segunda opção: Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cidade já funciona como base estratégica para o Exército Brasileiro e para a Força Aérea, com unidades de pronta resposta e logística avançada. Está próxima ao Paraguai e também ao corredor de drogas vindo da Bolívia. Em outras palavras, é um ponto na luta contra o crime transnacional. Instalar o centro ali traria equilíbrio. Nem tão longe da fronteira como Brasília, nem tão exposto quanto Foz do Iguaçu. A presença militar já consolidada daria robustez à estrutura. O risco, no entanto, seria a sobreposição de funções com as operações já existentes, transformando o centro em mais uma engrenagem de um sistema que muitas vezes sofre com a burocracia. Uma terceira opção, menos comentada mas estratégica, seria Curitiba, no Paraná. A capital paranaense oferece infraestrutura urbana mais sólida que Foz, além de representaria ousadia, mas também exposição. Campo Grande uniria logística militar e proximidade, enquanto Curitiba ofereceria infraestrutura e discrição. A decisão não seria apenas sobre geografia, mas sobre qual imagem o Brasil deseja passar ao mundo: a de um país disposto a enfrentar o problema de frente, ou a de uma potência regional que prefere manter distância, mas com o controle político em mãos. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui,
Não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!